Olá pessoal, bom dia, como vai? Tudo bem? Grande abraço, sou o Dr. Nasser, sou especialista em endodontia, sou especialista em dentística operatória e sou especialista também em implantodontia. E estou iniciando o meu mestrado esse ano, que eu quero terminar meus dias dando aula, se Deus quiser. Eu vou falar sobre implantodontia hoje, em função de uma dúvida que todo mundo tem com relação à dor após a colocação de implantes. Doutor, dói muito colocar implantes? Bom, em primeiro lugar, todo e qualquer procedimento cirúrgico gera desconforto, gera um desconforto. Tem pessoas que têm um nível maior ou menor com relação à dor, então eu diria que seria predicable, previsível, que alguma sintomatologia pós-cirúrgica você vai sentir. Mas inicialmente, quando nós começamos um procedimento cirúrgico para a colocação de implantes, quando nós falamos em procedimento cirúrgico para a colocação de implantes, nós estamos falando, porque é assim denominado, é uma cirurgia, porque nós vamos abrir a gengivinha ou vamos fazer sem a técnica de corte, apenas usando o bisturi digital circular, fazendo um orifício, desde que você tenha um potente conhecimento de estrutura anatômica e uma certa praticidade com relação à colocação e um estudo prévio de toda a radiografia panorâmica ou através de uma tomografia computadorizada como do BIM, que já vai dar para você praticamente tudo, né? Então, uma vez você preparado o paciente após todo esse estudo, tamanho, altura, dimensão, tipo de osso, se o paciente possui ou não alguma patologia, que ele possa perder esse implante, que é o termo que nós usamos. Nós não usamos o termo rejeição. Rejeição se usa para órgãos, mas sim perda do implante. Porque o que acontece é que quando você coloca o implante na região que foi fresada, o osso subentende que a região foi lesada. Então ele quer furar aquele buraquinho. Ele quer furar onde você fresou. O que acontece é que ele manda células ali, que são os osteoblastos, e uma série de outras substâncias que irão fabricar o osso, provocar cicatrização óssea. Dentro de 3 meses esse implante estará ósseo integrado, 3 meses, que é o preconizado. Pierre Brennemark falava em 6 meses, né? Mas ele era mais cuidadoso, foi um cientista, tudo iniciou há mais de 50 anos atrás, então ele preferiu fazer o protocolo usando 6 meses de ósseo integração. Ocorre que após o procedimento cirúrgico, seja ele com incisão, com bisturi número 11, na linha supracrestal, ou então sem corte, abre aspas, porque na verdade quando você faz a colocação de uma fresa inicial, lança uma inicial, você está, querendo ou não, lesando o tecido gengival. Muita gente se preocupa com a técnica sem corte, achando que pode levar o tecido gengival para dentro da região que foi feita a osteotomia. Eu tenho tido grande sucesso, graças a Deus, nunca tive problema, eu irrigo bastante o osso com soro fisiológico, verifico bem. Então, nessa técnica, o que acontece é que eu faço uma analgesia preemptiva, que vem a ser dar um analgésico bom para o paciente 1 hora antes, porque assim que terminar a anestesia, ele não vai ter tanto desconforto. Vai ter um desconforto mínimo, tem gente que não sente nada. Eu já liguei para o paciente que eu faço acompanhamento pós-cirúrgico, durante 2 vezes eu ligo para o paciente, e aí, como é que é? Está doendo? Não, doutor, nada. Tomou algum analgésico? Não estou sentindo nada. Tem pacientes que já falam, não, eu estou tendo uma dor grande. Aí eu passo para ele um analgésico mais forte, derivado de opiáceo ou não, depende do nível de dor do paciente, né? Há um desconforto, porque durante a fresagem, nós usamos fresa e não broca, você perfura o ossinho, coloca o implante, e as espiras do implante comprimem a estrutura óssea. É uma sensação de estar pressionando o osso. E o tecido gengival realmente é um tecido que gera um pouquinho de dor. Então, normalmente eu passo para o paciente, se ele já estiver sob regime de anti-inflamatório antes da cirurgia, eu continuo com o anti-inflamatório. Se não, eu passo apenas um analgésico
Mas uma coisa muito importante antes de qualquer procedimento de colocação de implante, que é a profilaxia com antibióticos. Isso é condição sine qua non. Ninguém deve entrar no procedimento de osteotomia para colocação de implantes sem dar antes para o paciente o que é condição primordial, já preconizado pela American Heart Association, American Dental Association, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2 gramas de amoxicilina, 2 gramas antes, 1 hora antes. Depois, se você quiser continuar, se você acha que o procedimento não vai gerar problemas, e se o paciente, você nota que ele tem uma condição higiênica espetacular, boa, mas mesmo assim, no caso, eu continuo com antibiótico terapia alguns dias depois, justamente para deixar a loja cirúrgica, onde eu coloquei o implante, onde eu fresei, onde eu fiz a osteotomia e coloquei o implante, para que eu tenha uma maior segurança com relação sistêmica e também local, né? A profilaxia com antibiótico, nós evitamos para que o paciente dissemine algumas bactérias, que é o Streptococcus viridans, que pode provocar uma infecção ou uma endocardite bacteriana, que pode criar uma infecção na válvula cardíaca que o paciente já tem, né? Uma válvula cardíaca nativa dele, ele nasce. E se provocar uma bacteremia subaguda, ou então tardia, você pode comprometer a válvula cardíaca do paciente e talvez no futuro, se isso provocar um grande problema, ele terá que usar uma válvula artificial. Então, essa é a condição sine qua non. Antibiótico terapia é necessário. Analgésico, eu passo. Tem paciente que passa no pós-cirúrgico tomando dipirona 500mg de 6 em 6 horas e ótimo. As primeiras horas, no outro dia não tem mais nada. Mas uma coisa é certa, há um nível de desconforto. Numa escala de 1 a 10 tem paciente que não apresenta nada. Numa escala de 1 a 10 tem paciente que apresenta 3. Numa escala de 1 a 10 tem paciente que apresenta 10. Cada ser humano é um ser humano, é um microcosmo, esse grande macrocosmo, que é a humanidade. Então, o que eu faço? Uso ou não analgésico? Uso sim. Uso analgesia, tanto preemptiva, antes da cirurgia, como também depois, para dar um conforto ao nosso paciente. Obrigado, tenha um bom dia.